Continuando o capítulo 11, agora a última parte. Novo item. Quando não se manifestar. Fique em silêncio quando a pessoa está focalizando ou falando de suas preocupações ou desejando falar, se você der espaço. Protele a exposição do que é seu. Em geral, as pessoas escutam melhor se forem ouvidas antes e tiveram antes contato com a sua situação. Além do mais, enquanto a pessoa faz isso, o seu modo de ver pode mudar sem que você diga nada. Pode ser difícil dar a primazia ao outro, mas se este está repleto de sentimentos vagos e incômodos, talvez você não seja ouvido se não ceder à vez. Se você está muito incomodado e se a interação já não é confiável, espere um pouco antes de se manifestar. E enquanto se acalma, consegue filtrar melhor os seus sentimentos. E também é mais fácil para a pessoa senti-los, se ficar claro que você não está se deixando levar para o que sente. Não se manifeste imediatamente se estiver confuso sobre os seus sentimentos, pois irá apenas revelar os mais profundos. Focalize para saber o que são. Novo item. Quando se manifestar. Manifeste-se quando quiser tomar mais próximo o relacionamento ou quando estão, abre aspas, distorcendo o seu modo de ser. Fecha aspas. De algum modo, por exemplo, fale se a pessoa se insinuar que você se sente de uma maneira que não corresponde à realidade. Depois, volte a escutar. Se foi ouvido, não importa que o outro não acredite em você, não discuta. Manifeste-se também quando o outro precisar saber mais a seu respeito, para se sentir mais à vontade ou tiver interpretado erroneamente uma das suas reações. Diga com franqueza como é para você. Não deixe que ele faça uma associação para o que você não está sentindo. Mesmo que seja mais fácil continuar anônimo, ser mal interpretado e inalcançável, a interação não é possível desse modo. Quando você se encontra em um grupo e nada acontece, diga algo a seu respeito. Isso abre caminho para que os outros se manifestem. Revele algo bem pessoal e significativo. Quando a outra pessoa não tem a intenção de se relacionar com você, talvez ajude a revelar espontaneamente qualquer coisa a seu respeito. Assim, não precisa se deixar levar pela energia dela. Manifeste-se quando estiver sendo idealizado. Revele um problema pessoal ou um sentimento seu não tão agradável. Manifeste-se quando a pessoa achar que o magoou ou o destruiu. Detalhe o que você sente. Faça entender que, embora magoado e incomodado, você não está arrasado. Manifeste-se quando sentir vontade. São duas pessoas Manifeste-se quando sentir vontade. São duas pessoas no mesmo local. Ambas têm direitos iguais. Nem sempre é preciso saber porque se tem vontade de se manifestar. O quarto tipo de ajuda, interagindo em um grupo. O que vem a seguir aplica-se a qualquer grupo. Pode ser uma equipe de trabalho ou a sua família.
Pode ser um grupo social ou uma força-tarefa. Um grupo montado especificamente para fazer focalização, que abordarei em capítulo posterior. Já ouvimos dizer que os grupos devem elaborar, assimilar sentimentos claramente ruins. Em geral, isso não está muito certo. Uns magoam os outros e não resolvem os problemas. Todos têm a palavra, mas ninguém pode falar várias vezes. Ninguém é realmente ouvido, nem sequer se concentra para que os sentimentos mudem. Contudo, é disso que se precisa e pode acontecer. Mas apenas acontece quando se escuta e se focaliza. A focalização pode ser feita em grupo, por maior que esse seja. Alguém lê as instruções e todos focalizam nos intervalos de silêncio. Depois deve haver um momento em que cada um possa dizer algo. Se o grupo for grande, pode-se subdividi-lo. Divida o tempo disponível e faça alguém que tenha relógio controlar o tempo de cada pessoa. Digamos que se dispõe de meia hora e são 10 pessoas, cada qual ficam com 2 minutos e meio, deixando as sobras entre uma e outra. Quando as pessoas falam a esmo, 2 minutos e meio não são nada, mas se forem informadas do tempo antes e já focalizaram, esse tempo pode ser mais do que algumas pessoas usarão. Reserve 1 a 2 minutos de silêncio para que as pessoas decidam o que dirão. O clima no grupo pode ser caloroso quando os integrantes têm a liberdade de dizer apenas o que querem e ninguém os critica, reformula ou acrescenta algo. Se as pessoas sabem ouvir, ou quando se está ensinando a ouvir, ninguém deve dizer nada, a não ser a pessoa que está com a palavra. Quando o grupo tem dificuldade com determinada pessoa, ou você está com uma dificuldade com ela, reserve um tempo para que alguns integrantes conversem com ela antes. Com outras pessoas, cada uma pode ser ouvida e ter tempo suficiente. Que o objetivo seja o crescimento e a retidão de todos. As dificuldades existem entre as pessoas ou nas próprias pessoas, não impedem o trabalho e a dinâmica do grupo. Se elas são encaradas assim, o grupo se torna melhor. Quando os problemas são solucionados, e qualquer um do grupo nota o seu crescimento, os outros ficam empolgados. Se várias pessoas falam com alguém que está incomodado ou incomodada, pelo menos uma deve ter a incumbência de garantir que essa pessoa seja ouvida. Isso a ajuda a lidar melhor com as opiniões desfavoráveis dos outros membros do grupo. Reconheça que determinada pessoa tem boas razões, ou aparentemente boas, para o que quer que seja incômodo ou pernicioso, psicologicamente, mesmo que você esteja zangado ou ache insensata. Quando uma interação é ruim, digamos que você já falou por 10 minutos e ela só piorou, pare. Vá à primeira e à segunda etapa da escuta. Pressuponha que o outro está tentando fazer algo bom. Diga isso. Tente descobrir qual é essa coisa boa e diga. Se você não gosta, diga que não concorda, mas compreende. Então, quando o lado da outra pessoa se esclarece ou é ouvido, diga que você quer apresentar o seu lado e apresente. Mesmo que a pessoa não queira ouvi-lo, exponha o seu lado antes que ele desapareça. Você também pode chamar alguém que o ajude a ser ouvido.
Por que dar a vida e o trabalho a um grupo e não investir algumas horas esclarecendo com determinada pessoa? As pessoas costumam silenciar por consideração por alguém até ficarem com tanta raiva que desejam evitar essa pessoa por completo. Vez ou outra, você mesmo deve ter se sentido desestimulado com o grupo, sem disposição para trabalhar, angustiado por não estar fazendo certo. Contribua para que a pessoa que está com esses sentimentos hoje seja ouvida, mesmo que você não se sinta assim. Num grupo, ajuda a dar a palavra a uma pessoa que tem acenado e resmungado sem ter tido a oportunidade de dizer nada. Se uma pessoa diz algo importante e depois outras dizem um monte de coisas banais e fazem perguntas irrelevantes, volte-se para a primeira e convide-a a falar mais. Quando todos voltam a artilharia para uma pessoa, deve haver alguém que esteja mais interessado em fazê-lo ser ouvido do que em atacá-lo. Mesmo que você se sinta inseguro ou deslocado no grupo, pode sempre expressar seu desejo de ouvir mais o que uma pessoa tem a dizer e que ela repita algo ao qual o grupo não reagiu. Existem algumas maneiras de contribuir para a interação entre duas pessoas. Se duas ou mais estão tendo dificuldade e você não consegue Recapitulando, se duas ou mais estão tendo dificuldades e você não está irritado, colabore para que cada uma seja ouvida. Numa interação ruim, em geral, ninguém consegue ouvir direito os outros. Se você responde a uma pessoa, como na primeira etapa da escuta, a outra conseguirá ouvi-lo e reconhecer os bons resultados do convívio. Depois, comente os sentimentos da segunda pessoa, o que leva a primeira a prestar atenção. Não intermedie nem decida quem está certo e respeite a respeito do que. Guarde o seu ponto de vista para mais tarde, ou exponha-o rapidamente e volte-se a elas novamente. Grande parte do que dissemos sobre a escuta ajuda nas interações com pessoas próximas. A diferença é que você não está apenas tentando ajudar, mas está tentando viver e trabalhar. Portanto, saiba que pode ser mais difícil e mais vagaroso. Só de experimentar esses recursos, por mais lentos e difíceis que pareçam, pode-se sair de uma atmosfera pesada. Consegue-se uma enorme diferença num grupo se você ouvir, focalizar e revelar um pouco do que descobriu e se pedir aos outros, às vezes, que percebam e falem mais sobre o que estão sentindo. Finalizando o capítulo 11, a terceira parte.